Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, trazendo a última resenha da Movasco TV do ano. 2020 acabando, um ano horroroso em todos os sentidos, principalmente para o nosso clube de regatas Vasco da Gama, e o ano de 2021 está chegando com a corda toda. Hoje a gente vai falar sobre o recado que o Levenciano deu para o torcedor vascaíno nesse final de ano. Galera, tem que ser falado porque é coisa quente, beleza? Vamos falar um pouquinho também da possibilidade do Luxemburgo estar chegando ainda hoje para treinar o nosso clube, beleza? Então é isso, ó. Se você é novo no canal, a gente está de olho em tudo que acontece no Vasco, seja política, seja dentro de campo. Então, ó, curte o canal, ativa o sininho, já deixa o like, ó galera, senta o dedo no like, é o último dia do ano, última resenha do ano, vamos levar esse vídeo a cada vez mais vascaínos por essa corrente do bem, beleza? Ó, eu volto com todos esses assuntos, é um segundo depois da vinheta da Movasco, fica ligado. Então galera, tô de volta. Vamos falar um pouquinho da possibilidade da gente já ter o nosso técnico hoje, no dia 31, e ele já chegaria aí para treinar o time a partir do sábado, né? Ontem o Vasco que estava numa negociação com o Zé Ricardo, né? E o Zé Ricardo declinou o convite do Vasco. Galera, a que ponto chegamos, né? Realmente é o fundo do poço. O Zé Ricardo, que não está trabalhando, declinou o convite, e muito pela falta de garantia de salário em dia. Quando você pensa no lado do Zé Ricardo, galera, opinião minha aqui pessoal, eu sempre gosto de dar minha opinião, o Zé Ricardo foi o único técnico da gestão do Campelo que conseguiu receber tudo que lhe era devido, e isso foi quitado só no final desse ano. Então fica realmente difícil para o cara entrar no clube de novo, sabendo que vai ser aquele sofrimento todo, de novo e de novo. Lembrando que ele saiu já muito desgastado com a diretoria, justamente por essa dificuldade de se pagar salário. O cara fez um bom trabalho, levou o Vasco à Libertadores, porém a falta de salário pagos acabou terminando aí o trabalho do Zé Ricardo no Vasco. E agora o Vasco voltou a pensar no Luxemburgo, né? O Luxemburgo que mandou um recado para a torcida vascaína, parecia até levantando a mão e falando: me liguem que eu quero participar mais dessa negociação, já que o Vasco veio a público dizer que tinha falado com o Luxemburgo ainda não estava recuperado do Covid. O Luxemburgo gravou aquele vídeo onde ele disse que ele não foi procurado, por isso ele não pode ter declinado de convite nenhum, uma vez que não houve o convite. Eu acho o Luxemburgo um técnico que cairia perfeitamente nesse momento. Por quê? Porque ele já conhece o clube, ele tem aquele discurso de grandeza do Vasco, que eu acho que tem que ter em todos os setores do Vasco. Eu sinto muito a falta disso nas administrações do Vasco, tá? Um discurso de grandeza, pensar Vasco grande, entendeu? Hoje eu vejo que se pensa Vasco pequeno, e o ano de 2021 a gente já vai falar, vai começar aí, a gente vai ter uma decisão grande aí sobre como se pensar Vasco. Eu espero que o Vasco seja pensado do tamanho do Vasco, a torcida do Vasco precisa disso, e o Luxemburgo é um técnico desse. O discurso dele é esse: o Vasco é grande, a gente tem que atuar como time grande, e ele conhece os jogadores do Vasco e o clube do Vasco. É uma negociação que vai ser muito difícil, uma vez que o Luxemburgo tem dinheiro a receber do Vasco. Na última passagem do Luxemburgo, houve uma negociação que o Vasco pagaria no final do ano todos os jogadores, e ele usou isso como uma muleta durante os meses onde o salário estava atrasado. Ele falava para os jogadores: ó, vamos dar o nosso, vamos fazer o nosso papel e vamos deixar esse papel para a diretoria que eles vão pagar no final do ano. Pois bem, no final do ano o Vasco sofreu uma penhora muito grande, como todos sabem, e não conseguiu pagar o salário. Até hoje o Alexandre Campelo não conseguiu pagar nem o que ele renegociou. É realmente uma vergonha
essa gestão do Alexandre Campelo, e a gente vai falar mais um pouquinho quando a gente falar desse recado do Lever, né? Então a expectativa é que o Luxemburgo possa pintar a qualquer momento. Tem outros nomes aí como Plano B, Plano C, até Diego Aguirre entrou na lista do Vasco. Eu realmente espero que a diretoria do Vasco, do Campelo e a do Salgado respeitem o torcedor vascaíno e não tragam Diego Aguirre, porque ninguém aqui pode fazer mais papel de palhaço do que a gente já vem fazendo. Não é possível que vão trazer Diego Aguirre, um cara que não conhece nada do Vasco, um cara que fez um trabalho muito ruim no São Paulo, começou bem, mas terminou horroroso, e vai chegar no Vasco para fazer o quê em 12 rodadas? Complicado. Vamos respeitar o torcedor vascaíno, tá? Então é isso, galera. A qualquer momento, a gente espera realmente, todo torcedor vascaíno, que o Luxemburgo seja confirmado. Então, de repente, no momento que você acessar esse vídeo, o Luxemburgo já pode ter sido confirmado. Eu torço muito que o Luxemburgo venha, mas se ele não vier, quem sabe aí, Lisca doido, pode aparecer no nosso Vascão. Beleza, galera? Depois da vinheta, vamos falar do assunto Levenciano, justiça e início do ano de 2021. É um assunto muito importante para o futuro do nosso clube. É um segundo, estou de volta. Bem, galera, o torcedor vascaíno hoje tem uma divisão dentro do clube, daqueles que querem continuar com a austeridade e do outro grupo que apoia o Levenciano de vir com uma quebra dessa corrente, trazer uma injeção grande de dinheiro e estrutura para o Vasco gerar dinheiro novo, com isso pagar o dinheiro que ele trouxe e andar com as próprias pernas num futuro próximo, né? Eu já falei aqui que eu sou muito tendencioso a essa linha do Levenciano, né? Falei também que o Salgado sendo confirmado, hoje o Salgado é o presidente do Vasco, né? O futuro presidente do Vasco, vai ter todo o meu apoio. Ano que vem, tomando posse, todo o meu apoio, já venho apoiando, renovei meu sócio torcedor, acabei de comprar alguns produtos oficiais, então assim, vai ter sempre o meu apoio. Porém, a gente precisa dizer da possibilidade do Levenciano entrar também no próximo ano, no dia 19 de janeiro, como novo presidente do Vasco. E o Levenciano veio a público colocar no seu Instagram um recado para o torcedor vascaíno, que eu vou colocar aí na tela, e é um recado bem claro, galera. Vamos ver. Então aí, ó, ele agradece às crianças que enviaram os vídeos pedindo que ele lutasse, entende que representa não somente a vontade dele, mas de milhões de vascaínos. Ele fala que ele vai fazer um Vasco F, internacional, inspirador e campeão. Enfrentaremos um sistema e depende de cada um de nós. Temos que colocar a nossa cara. Então é isso. O Levenciano, ele vai para a guerra e ele conclamando o torcedor vascaíno que é a favor de que o Levenciano entre como presidente no início do ano que venham a público demonstrar o seu apoio, que façam barulho nas mídias sociais, que essa é uma das formas do vascaíno expressar o desejo dele e que ele vai buscar, que não é mais uma opinião pessoal dele, é uma opinião de vários vascaínos, principalmente as crianças e os jovens, e que ele vai para a guerra. Dia 6 está chegando, galera, e eu venho analisando aí o início do planejamento do Salgado, né? Um planejamento de enxugar os custos, né? Austeridade, e é um planejamento muito parecido com o do Alexandre Campelo, né? Pois bem, a gente viu que o Alexandre Campelo passou 3 anos no Vasco, enxugou custos, não gerou dinheiro novo e acabou que ele gerou novas dívidas, como exemplo, os 6 milhões de reais que ele deve aos técnicos que passaram na gestão dele. Então, esse trabalho do Vasco, minha opinião, se não houver uma injeção muito grande de dinheiro, é como enxugar gelo. Você vai estar sempre enxugando e o gelo vai estar sempre derretendo. Então você diminui o custo do futebol, diminui o custo do clube, porém você não consegue pagar salário em dia, o jogador sai, coloca o clube na justiça e gera nova dívida. Os fornecedores a mesma coisa. Então é por isso que eu
Caveira, eu apoio a injeção de grana alta para comprar a dívida, uma grana para fluxo de caixa maior do que o Salgado falou. É arriscado? É muito arriscado. Tem que ser feito com muita responsabilidade, Mudança no estatuto, até para trazer uma responsabilidade para o presidente, para os seus pares, é o que eu acho que deve ser feito. Porém, eu não acredito que o Vasco consiga, em se mantendo essa linha de austeridade e não conseguindo diminuir a dívida, eu não acho que o Vasco sobrevive 6 anos. Uma vez que eu tenho vários amigos meus vascaínos, da minha galera, que na boa fase ia a São Januário, ia a Maracanã, ia a estádios, outros estádios, a gente viajava o Brasil atrás do Vasco. Tem vários vascaínos daquela época que não assistem mais o Vasco, não consomem mais o Vasco, entendeu? E eles viram a boa fase do Vasco. Imagina quem não viu a boa fase do Vasco. Então, na minha opinião, é urgente. E o Levenciano conclamou os vascaínos a virem dar a sua opinião. Eu estou dando a minha opinião aqui. Eu sei que a briga na justiça é muito difícil, é maléfica ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu acho que isso tem que ser resolvido o quanto antes. Eu já falei aqui da terceira via, a terceira eleição, a grande chance do Levenciano vir buscar uma terceira eleição e que seja feita uma terceira eleição. Se a justiça entender, vamos à frente. Agora, se a justiça entender que o Salgado deve continuar, porque ainda cabe recurso, e nesse recurso, se ela entender que for o Salgado, eu vou apoiar o Salgado, e porque eu sou Vasco acima de tudo. Tá bom? Então, galera, vamos ficar ligados nesse início de ano. A partir de amanhã, as coisas tendem a começar a aparecer e no dia 6 se oficializar. E a gente tá ligado em tudo. Se você é novo no canal, ativa o sininho. Curte o canal, ativa o sininho, porque a gente está ligado em tudo que está acontecendo no clube e a gente vai trazer a qualquer momento as novidades em relação também às eleições do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, bom Réveillon, curta com parcimônia, sei que é difícil com o nosso Vasco, uma cervejinha ajuda a relaxar, relaxe e a gente se vê agora em 2021. Saudações vascaínas, aqui é o Caveira, forte abraço.